A vida é dura, pelo menos para mim. Nada, absolutamente nada tem sido fácil. Muitas vezes eu me pego cansado. A minha última descoberta foi estar cansado de estar cansado. E você? Qual a tua experiência nesta constante demanda de esforço? Como você repõe a sua energia? Após cerca de 40 anos de inquietudes, buscas, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamo de peregrinos da sabedoria perene. Não me proponho a falar sobre verdades absolutas nem dogmas, mas de experiência de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à espiritualidade, em seu sentido mais abrangente, não estrito à religião, se inscreva agora mesmo no nosso canal e clique no sino para ser notificado de novos vídeos sempre que forem postados. Acesse nosso site e me acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Pode ser que você pense que se tivesse nascido em outro lugar, em outro contexto, em outra família, talvez estivesse em circunstâncias diferentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As circunstâncias poderiam ser diferentes, sim, mas o sofrimento e a demanda por energia, determinação e resiliência, quase que certamente que não. Há uma parábola africana que diz que quando o sol nasce, o leão sabe que deve se levantar e começar a correr. E correr mais rápido que a mais rápida das gazelas. A gazela sabe que quando o sol nasce, deve correr mais rápido que o mais rápido dos leões. Assim, não importa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol nascer, começa a correr. Toda a grande espiritualidade é sobre o que fazemos com a nossa dor e os nossos desafios. O universo tem um padrão de sabedoria e se ousarmos nos proteger disso, literalmente perderemos a nossa alma. Podemos obedecer a mandamentos, acreditar em doutrinas, frequentar missas ou cultos da igreja por toda a vida, e ainda assim perder a alma diariamente, se fugirmos do ciclo necessário de perda e renovação. A morte e a ressurreição são vividas em todos os níveis do universo, mas apenas uma espécie pensa que pode evitá-lo, a espécie humana. Talvez muitos de nós tenhamos sido capazes de nos tornar muito ingênuos com relação à dor e ao sofrimento, particularmente no mundo ocidental. Simplesmente não temos tempo para isso. No entanto, ao tentar lidar com todo o sofrimento através de força de vontade, de negação, de medicação ou até mesmo de terapia, esquecemos algo que deveria ser óbvio. Não sabemos lidar com o sofrimento. O sofrimento lida com a gente de maneiras profundas e misteriosas que se torna a própria matriz da vida e especialmente uma nova vida. Somente o sofrimento e certos tipos de reverência nos levam a experiências genuinamente novas. Todo o resto é apenas repetição do passado. É surpreendente que a cruz ou o crucifixo tenha se tornado o logotipo cristão central, quando sua mensagem bastante óbvia de sofrimento é inevitável e é agressivamente desacreditada na maioria dos países, indivíduos e igrejas cristãs. Estamos claramente em busca de ascensão, conquista, acumulação. A cruz se tornou um mero tótem, uma joia. Transformamos o símbolo de Jesus em uma teoria de expiação substitutiva, mecânica e distante, em vez de um processo de reconciliação muito pessoal e intenso, a própria realidade do desenvolvimento do amor. Perdemos o significado positivo e redentor da nossa própria dor e sofrimento. Tem sido algo que Jesus fez por nós, substitutivo, mas não algo que nos revele e nos convide a seguir o mesmo padrão. Não somos punidos por nossos pecados, somos punidos pelos nossos pecados,
como por exemplo a cegueira, o egocentrismo, as ilusões, o orgulho. Parece que nada menos que algum tipo de dor nos forçará a liberar do nosso controle sobre as nossas pequenas explicações e as nossas ilusões egoístas. A ressurreição sempre será a sequência natural. Sempre que a morte for confiável, é a cruz, a jornada para a noite necessária, da qual devemos estar convencidos, e então a ressurreição é oferecida como um presente. Nos momentos de sofrimento, temos que nos perguntar: o que vamos fazer com essa dor? Vamos culpar os outros por isso? Vamos tentar consertar? Ninguém vive nessa terra sem dor. É o grande professor ou a grande professora, embora nenhum de nós queira admitir. Se não transformarmos nossa dor, a transmitiremos de alguma forma, de geração em geração. Como podemos ter certeza de não transmitir a nossa dor aos outros? A vida é dura, é difícil, mas o universo é regido por leis de equilíbrio e harmonia. Todo peso e toda dificuldade são contrabalançadas. As principais religiões mundiais ensinam isso, e cada uma por seu próprio meio. No cristianismo, Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É difícil suportar Deus, ou o que quer que seja que você coloque como transcendente a você. Mas ainda é mais difícil não suportar Deus. A dor que se produz vivendo fora da realidade é uma dor maior e mais duradoura do que a dor do enfrentamento do momento. As pessoas iluminadas descrevem invariavelmente a experiência espiritual de Deus como descanso, paz, deleite e até mesmo êxtase. Se a nossa religião não tem alegria profunda e nenhum contentamento inerente nela, então não é a coisa real. Se a nossa religião é principalmente medo, medo de si, medo do mundo, medo de Deus, se ela se concentra no cumprimento de deveres e obrigações, é de fato um jugo duro e um fardo pesado. Chegaria ao ponto de dizer que dificilmente vale a pena. Penso que a promessa de Jesus de que seu fardo é suave e leve procura nos tranquilizar, que uma religião rígida e sem humor não é o caminho, e certamente não é o único. É Deus dentro de nós que ama a Deus. Então busque dentro de si mesmo a alegria divina e a paz interior. Procure descansar no bem, no verdadeiro, no belo. É o único local de descanso que também nos permite suportar a escuridão dura e suave, difícil e fácil. A dor e o êxtase, eles não se eliminam, mas na verdade eles se permitem e completam um ao outro. Eles se inclinam como dançarinos, embora seja mais difícil se curvar à dor e ao fracasso. Mas se você olhar profundamente, dentro de todo e cada sucesso, existem sementes e sinais de limites. Se você olhar para dentro de cada falha, também haverá sementes e sinais de oportunidade. Quem dentro de nós não conseguiu reconhecer o revestimento prateado nas nuvens mais escuras da vida? Talvez tenhamos a tendência de pensar que o padrão universal de morte e vida, a lição do Evangelho e a vida de Jesus já está totalmente clara para alguns, mas esteja certo. Todos ainda lutamos e até reprimimos nossas pretensas ressurreições, mesmo que apenas com as nossas próprias mentes. Por alguma razão, obtemos a nossa energia das nuvens escuras, muito mais do que revestimentos de prata. A verdadeira alegria é mais difícil de acessar e ainda mais difícil de segurar do que raiva ou medo. Quando andamos com o nosso cachorro e olhamos para as árvores ao redor, Deus nos ajuda a experimentar descanso e paz. Se a nossa alma descansa na doçura e suavidade reconfortante de Deus, podemos suportar a dureza da vida através do fracasso. É por isso que as pessoas apaixonadas, e geralmente pessoas no fim da vida,
tem tanto excesso de energia para os outros. Se a nossa verdade não nos liberta, não é verdade. Se não podemos descansar em nosso Deus, então este não deve ser um Deus muito bom. Se Deus não é alegria, então o que criou? Por que criou o nascer e o pôr do sol? Lembre-se, e sempre se lembre de nunca se esquecer. Há 3 maneiras de aprender que estão sempre disponíveis: a experiência, a reflexão e a imitação. Ao terminar, eu deixo algumas perguntas. Como você lida com o sofrimento? Tenta se livrar dele ou faz dele o seu professor? Como você tem aprendido? Pela experiência, pela reflexão ou pela imitação? Acolhe o sofrimento, pratica o desapego, modela pessoas de referência. Te convido a escrever nos comentários desta página a resposta a estas perguntas e alguns fragmentos da tua peregrinação. Por fim, se quiser expandir o assunto, visite nosso site, conheça nossos textos e livros ou nos contate. A equipe da Enealume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego, tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo vídeo.